Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e lhe concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pode se sentar? Queridos, eu creio que você já ouviu várias mensagens a respeito, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Alguns falam porque Caim trouxe do fruto da terra, né? Trouxe a oferta debaixo de maldição, e Abel trouxe a primícia. E as ofertas que oferecemos ao Senhor, eu não acredito que isso aqui só venha falar sobre dinheiro, né? Vem falar exatamente sobre aquilo que oferecemos ao Senhor. E o Senhor gosta das primícias. Eu acho que você lembra de Mateus 6,33, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, não é mesmo? Mas quando vamos para Tiago, capítulo 4, a gente vê que, além de não gostar de ser colocado em segundo plano, né? Deus tem ciúme de nós, né? Tiago vai falar assim: da onde procede as lutas e as guerras que há entre vós, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Ele fala que viveis a lutar e fazer a guerra, pedis não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos deleites e prazeres. Aí ele fala: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Você acha que em vão afirma as Escrituras que é com ciúme que ele fez habitar o Espírito em vós? Ou seja, o nosso Pai, o nosso Deus, né? Ele tem ciúme de nós. Então, quando nós oferecemos para Ele aquilo que é o depois, porque o que fica claro nesse texto, quando está escrito assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta, fins de um tempo, depois de eu ter feito tudo, não é mesmo? Do que sobrou, o resto, aí eu vou oferecer alguma coisa ao Senhor. Então a gente precisa entender, o que fica claro aqui nesse texto é isso. E quando o texto fala que Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho, as primícias, o próprio nome está dizendo, o primeiro. Ele não deixou para depois, ele não deixou o resto. Ele priorizou aquilo que era prioridade para ele, o quê? O Senhor, agradar o Senhor. Hoje eu estava numa igreja de manhã, uma igreja batista, fui lá compartilhar uma palavra, e eu vi o pastor no gasofilácio mexendo na carteira, literalmente. Aí eu vi uma nota de 20, eu estava lá sentado no banco da frente, depois eu vi uma nota de 100. Eu falei: e agora? Ele tirou a de 100. Eu acho que ele não fez intencionalmente.
Mas ele tirou a nota de 100 e botou no gasofilácio. A melhor da carteira. O melhor para Deus. As primícias. Eu já tinha colocado isso no meu coração, em toda igreja que eu vou. Quando eu vou ofertar, a gente mexe com dinheiro, é ou não é? A gente tira o dinheiro. Qual é a nota? Dentro disso aí, você vê o que você tem dado ao Senhor. É nessas pequenas coisas que Deus está nos observando, é ou não é? O que nós temos oferecido ao Senhor? E a gente vê claramente aqui por que Deus se agradou de Abel. Interessante que Deus Caim fala assim: então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus deixa claro para Caim aqui, ó, o problema é que eu vi seu coração, eu vi a sua motivação. Eu sei o que estava por trás da sua oferta. Eu sei que você, depois de fazer tudo, depois de cuidar dos seus próprios interesses, é que você lembrou de mim. E não é a mesma coisa que Deus fala em Tiago? Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É você querer pedir as coisas, por isso que ele fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos vossos deleites, não é assim? Prazeres. É você querer usar a Deus para desfrutar das coisas do mundo. É você buscar em Deus, aí nós falamos de recursos, para viver a coisa do mundo. Aí eu gosto de falar daquele ditado, né? Que Deus não dá asa à cobra, não é assim? Tem gente que se tiver dinheiro e ficar bem de situação, ele nem na igreja vai vir. Ele não vai lembrar de Deus, não é assim? Eu aprendi e prego o evangelho que Deus tira da nossa vida o que não presta. O que é bom. Ele nos dá sabedoria e graça para desfrutar e viver. A vida, o que não presta. Mas o que é bom, aquilo que não toma o lugar dele no nosso coração, ele nos dá sabedoria para desfrutar e viver. Aprendi isso na Bíblia. Eu lembro de Salomão, o cara mais rico que existiu na Bíblia, ele fala lá em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 24, 25, 26. Nada melhor para o homem do que comer, beber, e que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Mas vi também que isso é dom de Deus. Dom de quem? De Deus, porque separado deste, quem é que pode comer, quem é que pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas o pecador, ele dá o quê? Trabalho, vai trabalhar, amontoar, juntar. Para Deus dar aquele que lhe agrada. É tão simples, irmãos. Porque Deus dá conhecimento e prazer. O problema é que a gente vai nas outras coisas primeiro, não é? A gente vai no prazer primeiro. Eu tenho direito de ser feliz, eu também sou filho de Deus, não é assim? Eu entendi que hoje eu preciso buscar o Senhor mais do que antes, porque eu tenho um bocado de coisa que dá prazer. Começar pelo Enzo ali. Se eu não vigiar, o que mais me dá prazer hoje é o Enzo. Você não tem noção. Porque menino tem o poder para transformar, sabe? O meu estado, me dá alegria, sabe? Você chega cansado, ele pula e papai. O papai dele já tem um poder assim, sabe? E Deus tem falado ao meu coração a respeito disso. A primazia, as primícias. Que nessa hora você entenda que Jesus estava no gasofilácio. Ele estava avaliando o coração de cada um que trazia a oferta. Não é a quantidade mesmo, não. Mas é a qualidade da oferta. Mas o que ele quer é a primazia, as primícias. É o melhor. E nós podemos ofertar isso ao Senhor, amém? Não depende de ter ou não ter, mas sim de uma motivação correta no seu coração, no nosso coração. Que você, ao vir ao gasofilácio, você lembre disso. E amém? E ele sonda o seu coração. Não é o presbítero, não é o pastor,
não é a contabilidade da igreja, mas sim o Senhor Jesus. É Ele que está aqui, e Ele sonda o seu coração. Eu gostaria de chamar as crianças, e também está conosco hoje o pastor Jefferson, que vai nos ministrar a palavra do Senhor, também vai ministrar a ceia do Senhor. Nosso pastor Enoque está lá na igreja. Lá. Queria chamar o pastor Jefferson. Vamos orar. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Essa é a nossa igreja de hoje, não é do amanhã não, amém? Já são a nossa igreja. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelos nossos filhos, te louvamos o Senhor, porque a nossa igreja tem se preocupado com as nossas crianças, que é a nossa igreja de hoje, também o nosso futuro. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que dê graça, sabedoria, àqueles que irão ministrar aos nossos filhos. Dê unção, autoridade do Teu Espírito, para que possa, assim, ministrar o coração, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Pastor Jefferson. Tem que ir para sentar então. Vai ficar aqui para pregar comigo? Vai ficar aqui? Vai lá na mamãe então. Vem buscar ela aqui. Vai lá na mamãe. Isso é normal. Está estranhando. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus num texto que não foi lido agora à noite, né? Livro de Gênesis, capítulo 4. Na hora que o Carlinhos leu o texto, eu falei, ele vai pregar a minha mensagem. Mas amém, irmãos. Deus tem sempre um propósito, né? Primeira vez que eu prego o mesmo sermão, 2 vezes na mesma igreja, no mesmo dia. Nunca passei por isso, não. Já passei por uma situação em São Paulo, depois de 3 anos eu preguei um sermão no mesmo texto, e acabando o culto, um irmão me cumprimentou e falou assim, o senhor já pregou esse sermão? E eu esperei assim ele falar, o senhor não está estudando não? Aí ele falou, mas foi bom o senhor ter pregado de novo, porque na outra vez eu não tomei vergonha na cara não. Vamos abrir o texto aí, Gênesis 4, e nós vamos ler, a partir do versículo 8, porque do 1 ao 7 já foi lido, né, irmãos? Vamos ler a partir do 8 aí, em diante, tá bom? Assentados mesmo, pode ficar sentado, meu querido, fica à vontade. Obrigado por você, né? Importante o seu coração, é o que nós vamos ministrar hoje, né? A reverência aí, mas amém. Vamos lá? De maneira alternada, eu vou ler o 8, os irmãos o 9, e a gente vai até o verso 26. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Todos. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Todos. O Senhor, porém, lhe disse, não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho.
Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz, pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra venha de encontro à necessidade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus é que Deus ele tem prazer em se relacionar com a sua criação, né? A gente vê desde o Gênesis, desde o início de todas as coisas, que Deus descia todas as tardes para, não sei se tomar um café, um chá, né? Talvez um chá de ervas com Adão, né? E descia para ter um relacionamento com ele, para ter conversas com ele. E não foi diferente com os filhos dele também, né? Deus tinha um relacionamento com eles. E como pela manhã, né, é uma das primeiras vezes que eu prego dessa forma, da gente trazer primeiro uma explicação de cada termo importante do texto, né? Primeiramente, Caim, né? A palavra Caim, ela é associada ao hebreu a ideia de adquirir, de obter. É uma derivação dessa palavra, né? O verdadeiro significado dessa palavra no árabe é lanceiro ou ferreiro. Eva encheu o seu coração de alegria a ponto de expressar que ela obteve um homem, né? Naquela época, para a família, era importante o homem, porque era aquele que ia ajudar no trabalho, né? A mulher, nascesse naquela época, uma mulher já ia se pensar em um dote. Tem que preparar alguma coisa para aquele que vai vir, né? Casar, ele vai levar alguma coisa. Então, quando nasceu o homem, houve festa ali, né? Ela ficou muito alegre. O outro nome importante que tem no texto é o nosso amado irmão Abel, um nome que significa um hálito fugaz, um vapor, né? É uma palavra acadiana que significa filho. Abel deu origem à vida pastoral, foi aquele que começou a cuidar de ovelhas, começou com ele, né? Enquanto Caim era agricultor, Abel era pastor, né? Cuidava de ovelhas, né? No texto também nós falamos aqui da oferta, e uma coisa que eu falei de manhã que é muito importante você ter em mente isso, que muitas vezes nós achamos que o erro de Caim foi porque ele não levou um cordeiro sem defeito. Quando a gente estuda Levítico, a gente aprende lá em Levítico que o povo de Israel, quando alguém cometia pecado, tinha que levar um animal sem defeito. Se fosse uma pessoa de menos posse, levava uma pomba ou uma rolinha, qualquer que seja o animal, mas tinha que ser sem defeito, né, sem mancha, para oferecer como sacrifício. E muitas pessoas, ao ler essa história de Gênesis, associam essa questão da oferta, achando que Caim, o erro dele aqui, não foi, ele não levou um cordeiro, ele não podia levar frutas, porque Deus queria algo que sacrificasse. Mas é importante a gente pensar que não existia essa ideia ainda de sacrifício ali. Não existia essa ideia de ter que sacrificar alguém derramar. Porque a ideia de sacrifício que fala em Levítico, até chegar em Jesus Cristo, é a ideia de que para aplacar a ira de Deus, era necessário derramamento de sangue. Era preciso derramar sangue para que aplacasse a ira de Deus. Mas aqui não é o caso. Deus não recebeu a oferta dele, não foi por isso, né? Então, é uma primeira coisa bem clara que tem que estar no seu coração e no meu, de que a oferta não foi recebida, não foi porque levou frutas, ou levou da sua agricultura. Não foi isso, né? É importante pensar isso.
Uma outra coisa que acontece no texto que é importante é o assassinato, né? Caim, ele mata seu irmão. Há uma frase que está lá em Hebreus que eu acho muito linda, que fala assim, olha, Abel, ele foi fiel a Deus e mesmo depois de morto ele ainda fala, né? A vida dele, o testemunho dele. Mas ele foi morto pelo seu irmão, por inveja, porque o coração de Caim era diferente. Era um coração tendencioso para o mal. E isso gerou consequências. O nosso amado irmão Caim, ele se tornou uma pessoa isolada, ele foi praticamente banido do mundo. A ponto dele mesmo falar, olha onde eu vou viver desse jeito. Não tenho para onde ir, é melhor morrer logo. Usando minhas palavras aqui. Mas Deus até nesse ponto é misericordioso. Se alguém matar você, vai ser vingado 7 vezes. Não vai ser dessa forma. Vou te colocar um sinal para que ninguém toque em você. E ele continuou a sua vida, né? E pode surgir várias perguntas aqui, por questões históricas, como por exemplo, como Caim casou, onde é que ele arrumou mulher? Né? Mas Adão e Eva tiveram outros filhos, né? Tiveram outros filhos, né? No decorrer da história, da caminhada, né? Povoaram a terra, e por aí vai. E depois dessa consequência, Deus dá o privilégio a Adão e Eva a gerarem mais um filho. E está declarado no texto dessa forma, Deus deu uma bênção para Adão e Eva, colocando um filho no lugar de Abel. A Sete. Sete que está no texto, o significado dele. Né? Deus me concedeu um descendente em lugar de Caim. Né? Em lugar de quem Caim matou. Ou seja, aquele que seria o destinado é o nosso amado irmão Sete. Estabelecido, destinado. Que tinha a responsabilidade e o privilégio sublime da esperança de Deus para a adoração e cumprimento de suas promessas. E após falar o nascimento desse, a gente vê no texto fechando, falando assim, olha, a partir dele, a partir de Enos, que era filho de Sete, passou-se a adorar, a cultuar-se a Deus, a celebrar o nome do Senhor. São esses os personagens e os pontos importantes desse texto. Agora, voltando agora para a oferta, irmãos. O nosso amado irmão Caim, o presente que ele ofereceu a Deus, o Carlinhos já até ponderou aqui alguns pontos interessantes, ele demorou a levar sua oferta justamente porque o coração dele, havia um problema no coração de Caim. Deus conhecia o coração dele, Deus sabia dele. Isso mostra uma desaprovação aqui de Deus a Caim nessa situação. Né? Talvez, se a gente olhar para o Velho Testamento, algumas histórias como a de Elias, quando aqueles profetas lá, que o fogo que desceu do céu e queimou toda aquela oferta que ele fez diante do altar, talvez quando Caim ofereceu sua oferta ao Senhor, não desceu o fogo do céu. Mas também não tinha isso naquela época ainda, né? Não tinha chegado esse momento ainda. Mas não foi aceita a oferta dele. Por outro lado, Abel, em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Isso traz uma ideia de que algo que custou alguma coisa para ele. Não é algo que foi de qualquer jeito, mas custou algo. Abel veio oferecer uma oferta mais especial do que, mais um sacrifício maior do que Caim. Agora olhe comigo para o verso 4 desse texto. Vamos ler todos juntos? Assim como todos leram pela manhã, eu queria convidar você a ler comigo novamente o verso 4. Vamos ler todos juntos? Capítulo 4, verso 4. Todos. Pode puxar, por favor, aí, Afonso. O sermão que eu vou pregar para você nessa noite não é presbiteriano, viu? Porque ele não tem 3 pontos, não, só tem 2. Né? O presbiteriano costuma ter sempre 3 pontinhos, né? Mas eu queria falar para você de 2 coisas e no final trazer um fechamento de uma aplicação que eu não quero chamar ele de ponto, mas uma aplicação. Nós vemos nesse texto algo especial de Deus sobre a questão do culto ao Senhor. Porque oferta é culto. Quando a gente pega existe um documento da nossa igreja chamado Preâmbito de Liturgia, lá está escrito que na liturgia são 5 coisas que tem que ter na liturgia. Se faltar uma dessas coisas aqui, você não está cultuando a Deus. Tem que ter orações, leitura da palavra, pregação da palavra, cânticos e hinos espirituais, e tem que ter dízimos e ofertas. Se não tivesse, não precisa ser nessa ordem, mas tem que ter essas 5 questões. Se não tiver, irmão, não é um culto.
Eu tenho que prestar culto e faz parte do culto a oferta a Deus. E quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que Deus fala com Abel e com Caim, a primeira coisa que é relatada aqui é que Deus se agradou de Abel. Não foi da oferta primeiro, mas foi de Abel. E eu queria que você pensasse numa primeira coisa para aplicar na sua vida. Porque não adianta apenas eu vir à igreja, não adianta apenas eu participar do culto, não adianta eu ter ministério, não adianta eu ter pequeno grupo, não adianta eu ser líder de tantas coisas na igreja, se primeiramente eu não cuidar do meu coração. Deus não aceita oferta de quem está com o coração impuro. Ou seja, eu preciso cuidar primeiro do coração. Por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Se você ler a história, se você perceber, a palavra diz que ele pegou do fruto da terra e ofereceu a Deus, e Deus não aceitou a sua oferta, porque Deus conhecia o coração dele e sabia o que existia no coração de Caim. A ponto de quando ele não recebe a oferta, o texto da Bíblia aqui na minha versão, fala assim, que ele ficou de cara fechada. Ele não gostou. A Bíblia ainda fala que ele se irou, ou seja, Deus sabia o que se passava no coração de Caim. Deus conhecia o coração dele, o íntimo dele. Deus sabe. Deus sabe o que é que se passa no seu coração, no meu coração. Então a primeira coisa que você precisa aprender é cuidar do seu coração. A ira se acendeu no coração de Caim, estava incontida, guardada, mas ela se exibiu rapidamente. No momento que não foi aceita a oferta, ela apareceu, ela surgiu. Ficou irado. Mas como assim o senhor não vai aceitar a minha oferta? O senhor aceita do meu irmão, mas a minha não? O que é que está errado na minha oferta aqui? Está aqui, os frutos aqui, eu trouxe do melhor da minha agricultura, está aqui diante do teu altar aqui. Mas Deus estava olhando primeiro o coração dele. Deus estava olhando o coração. O ódio que queimava no coração dele fez o semblante dele decair. Caiu o semblante de Caim. Caiu o semblante dele de uma tal forma que levou um ódio ao coração a ponto de querer matar o próprio irmão, de querer tirar a vida dele. E é tão sério isso, amados, porque se você vê o coração de Abel, eu não preciso nem relatar muita coisa, é só dizer isso. Ele levou das primícias de suas posses e Deus conhecia o coração de Abel, sabia da sua fé, da sua adoração ao Pai Celestial. Deus conhecia o coração dele. Pastor, mas não tem muita coisa relatando na Bíblia sobre isso, no texto sobre isso. Mas, irmãos, quando a gente entende Deus claramente falando rápido e dizendo assim, que ele aceitou a oferta de Abel, porque ele primeiro aceitou o coração, agradou-se de Abel, do coração dele. E a gente pode pensar em algumas coisas para a nossa vida, não é? Muitas vezes, como está o nosso coração? Tem um livro maravilhoso que eu já li uma vez, Quem é você quando ninguém está olhando? Muitas vezes nós somos pessoas maravilhosas na frente de todo mundo, mas e sozinho? Eu falei pela manhã e repito para você agora, o lugar mais fácil de ser crente é na igreja. Todo mundo é igual, gente. Todo mundo está com a Bíblia, né? Todo mundo vem arrumadinho para o culto, mas ninguém percebe os defeitos, os erros, os seus pecados, as suas falhas. Como é o seu temperamento com os de fora, com os de casa? Como você reage quando é contrariado, quando tem o orgulho ferido? No momento que o orgulho, o coração de Caim foi contrariado, a ira pulou na hora. Você já viu gente assim? Quando é contrariado, pula a ira na hora? Eu tenho que aprender isso todo dia. Eu sou assim. Eu luto todo dia com isso. Por isso que essa palavra falou muito no meu coração. Muitas vezes, amados, a gente pensa que está oferecendo algo perfeito para Deus, mas Deus está lá do céu olhando. Eu estou vendo seu coração. Porque a oferta é importante, mas mais importante que a oferta é o seu coração. Como está o seu coração com Deus? Você é como Caim, vingativo, invejoso, né? Isso é muito sério, amados. A gente precisa pensar nisso. Porque uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é a questão do coração, de o que estou oferecendo a Deus. Quando eu faço algo esperando méritos. Eu tive uma reunião outro dia com o pessoal da liderança da igreja, das sociedades, e um irmão depois em particular falou comigo, pastor, eu tive uma reclamação da irmã que faz a ornamentação lá da frente, que ninguém nunca agradeceu, nem elogiou ela, nada. E eu não falei nada com ele, depois eu procurei a irmã.
Falei, irmã, se a senhora for fazer esperando mérito, a senhora não precisa fazer mais. É muito bonito, estou te elogiando, mas não faça mais se for para fazer esperando algum elogio ou algum mérito. Porque a senhora tem que fazer em gratidão é a Deus, não é para mim. Não é para o pastor. Há uma linha tênue aí que separa, né? A gente tem que ser grato mesmo pelas pessoas. Mas eu não posso ficar esperando mérito. Quando eu pastoreava, era pastor auxiliar numa igreja lá no Barreiro, uma irmã tinha mais de 5 meses que não ia na igreja, e a gente tinha visitado uma vez, na segunda, na terceira vez eu fui com o pastor. Ele tinha ido sozinho nas outras. E na terceira vez que nós fomos, ela desabafou, abriu o coração e falou assim, pastor, tem 4 meses que eu não vou na igreja e ninguém nem me deu um telefonema. E eu fiquei esperando o pastor falar, e o pastor, e eu sou muito direto, sabe? Eu não dou volta no assunto, eu fiquei começando a bater o pé, estava agoniado já para falar, e o pastor fazendo igual, eu não vou falar que todo mineiro é assim, mas ele faz igual um escritor chamado Martin Lloyd Jones, ele vai falar de um assunto aqui, ele dá uma volta lá no Rio Grande do Sul para falar desse assunto. Aí começou, a irmã é muito querida, a irmã é muito amada, a irmã é isso, e foi dando volta no assunto, e eu batendo o pé, agoniado já. E eu falei, Deus, se o senhor quer que eu fale, o senhor fala para o pastor na boca dele. Você quer falar alguma coisa, pastor Jefferson? E eu fiquei esperando. E o pastor deu volta, a senhora é amada, mas não falou do assunto com a irmã. Pastor Jefferson, o senhor quer falar? Eu quero. Fui rápido assim, que eu estava doido para falar. Quero. Sua irmã, eu tenho 15 anos de ministério, eu não recebi 5 visitas nesses 15 anos de ministério que eu tenho. E eu não estou chorando até hoje. Continuo servindo o Senhor com amor, com graça e misericórdia. Porque eu faço para o Senhor, não é para homens. Eu só queria dizer para a senhora tem que parar de chorar. E ir para a casa do Senhor. Se a senhora está esperando alguém ligar, a senhora está errada. A senhora tem que ir para a casa do Senhor. Quando eu olhei para o pastor, ele estava com uma bola do olho para o meu lado, assustado, assim, de ter falado direto com ela, né? E ela virou para mim e falou assim, ô pastor, era tudo que eu precisava ouvir. No meu coração fez assim. Mas eu senti de ser franco com ela. Porque muitas vezes nós começamos a ser dessa forma. A gente quer fazer as coisas esperando mérito. Mas é porque o nosso coração está tendencioso. O nosso coração está em pecado. Muitas vezes não é um pecado como está nos 10 mandamentos. Mas é um pecado muitas vezes de querer a glória para nós. Que a glória é do Senhor, não é nossa. Por isso que eu preciso cuidar do coração. Né? De receber abraço. Quantas vezes eu fiz isso, amados? De querer, esperando na porta da igreja, pelo menos uns 10, tem que falar que a mensagem foi boa hoje. Quando ninguém falava, eu já chegava em casa. Francis, e a pregação foi boa? Se ela falasse que não, podia jogar fora, porque foi ruim mesmo. Mas eu esperava méritos, alguém me elogiar por causa daquilo, e quando na verdade nós não fazemos para agradar homens, é para o Senhor. Então, como está o seu coração, meu querido? Como está o seu coração? Eu não posso fazer nada buscando um retorno para mim. A oferta de Abel, além de falar que era primícias, lá em Hebreus fala que ele sacrificou um sacrifício maior, ou seja, ele pegou do melhor que ele tinha. Só olha, Deus, é uma coisa assim que é difícil, mas eu quero dar para o Senhor o melhor. Sabe? A questão primária não é o conteúdo da oferta, mas o coração de quem está levando a oferta. De quem está depositando a oferta no altar lá. Seja dízimo, seja a sua vida, seja a adoração, seja a sua vida com Deus. Mas o que é que você está oferecendo a Deus? Será como está o seu coração com isso? A Bíblia tem vários textos para falar sobre coração. Mas um dos que eu mais gosto é que ele guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, guardar a palavra de Deus no coração para que eu possa ter um coração santo. Né? Eu não combinei com os meninos do louvor, mas eles cantaram de manhã à noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração puro, eu preciso fazer uma faxina nele de vez em quando. Porque muitas vezes eu estou como Caim. Eu estou ali feliz trabalhando para o Senhor, mas eu sou uma bomba relógio. Se alguém vir me cutucar e reclamar qualquer coisa, eu explodo. Tem gente assim na igreja, irmão. A igreja é tudo igual, só muda o endereço, viu, irmãos? Todo lugar tem. Pessoa é boa, contrariou um negócio, explode igual dinamite. Pum! Por quê, irmãos? Porque o coração é enganoso. O coração precisa ser tratado por Deus ainda. Mas não é só o coração. Eu preciso também cuidar da oferta.
A oferta de Caim foi do fruto da terra e a oferta de Abel foi das primícias, né? Deu do seu melhor para Deus. E é interessante que muitas vezes a nossa oferta para Deus, ela não está conectada com o nosso coração. Não é os nossos talentos, não é a sua capacidade de pregar, de tocar, de cantar, de ensinar, de testemunhar, de dirigir, de doar, servir, abraçar, investir, de dizimar, de ir à igreja, de ocupar cargos, de liderar, qualquer que seja. Você e eu cometemos o equívoco muitas vezes de achar que Deus precisa de Jefferson, de Débora, de Afonso, de qualquer que seja o irmão aqui, do José, qualquer que um, para que a igreja aconteça. Meu irmão, aprenda uma coisa, você não é insubstituível. Eu falei isso uma vez, quando eu estava na igreja de Mutum, em Minas Gerais, participava do louvor, nem sonhava em ser pastor, e teve uns problemas no Ministério do Louvor, e o pai botou um monte no banco. Quero ver se esse louvor, Senhor, no violão, como é que vai ser? Aconteceu do mesmo jeito. Deus não precisa de você não, irmão. De manhã eu falei aqui que na igreja que eu pastoreei, eu confrontei a turma do louvor e botei no banco. Os instrumentos eram deles, eles levaram os instrumentos tudo embora para casa. No domingo à noite não tinha nenhum instrumento na igreja. E o presbítero olhou para mim, como é que nós vamos fazer louvor, pastor? Eu falei assim, nós temos um instrumento que ninguém toma, que é a garganta. Nós vamos cantar. E teve irmãozinho idoso que falou assim, foi o melhor louvor que já teve nessa igreja, pastor. Foi bonito demais. Eu não esqueço do cântico Tu És Soberano que nós cantamos. Irmão, tinha uns irmãs da igreja que nem cantava quando tinha um louvor com instrumento. Elas estavam até de mão levantada cantando. Abrindo os lábios para adorar. Então não é o seu talento que vai fazer diferença para Deus. Eu preciso cuidar da minha oferta. Muitas vezes o ativismo cristão pode parecer que você está oferecendo a Deus. Deus, eu estou indo todo domingo, toda quarta, toda sexta, toda quinta, qual dia que tiver culto na igreja. Eu estou lá, Senhor. Eu sou beata de culto. Eu estou lá, todo culto. Eu não falto. Garanti o céu, Senhor, graças a Deus. O dia que ele voltar, ele vai falar assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Ativismo, muitas vezes, é uma oferta errada que nós damos para Deus. Porque o nosso coração está errado. Aí a oferta vem errada também. Muitas vezes os nossos talentos, as boas obras, olha pastor, eu faço doações, eu ajudo, olha eu levo leite com Todd, né? Lá no Barreiro faz muito isso, tem muito, eu nunca vi um lugar para ter tanto mendigo, irmãos, é no Barreiro, tem demais, viu irmão? Mas é muito, pensou em muito, lá tem mais, tem muito mesmo. E o que tem de campanha para ajudar, e o pessoal vai lá doar e tal, eu recebi um livro em PDF no celular, de presente, eu esqueci o nome do livro agora, é de um jovem lá do Ceará. Ele escreveu um livro sobre essa questão de doação para mendigos. E ele fala que nós estamos alimentando eles a continuarem mendigando. Porque nós não levamos a palavra, eles estão preocupados com o pão e o leite. Tem uns que até faz assim, ó. Chega o José lá com o Todd e a turma dos jovens aí, ó, nós vamos dar dó de pão. Não quero não, que vai vir daqui a pouco um rapaz que está trazendo queimadinha. Vou tomar um de vocês, não? Os caras já sabem até a escala de quem vai passar para trazer a doação. Lá no Barreiro tem isso. Você vai dar o Todd, não quero não, porque vai vir queimadinha daqui a pouco. A gente acha que muitas vezes nós estamos fazendo isso, está agradando a Deus. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa oferta. Muitas vezes nós estamos ofertando a Deus leitura da Bíblia e oração. Pastor, eu leio a Bíblia todo ano inteira. É mesmo? E quando você está praticando ela? Não é ler a Bíblia. Irmãos, ler a Bíblia e orar, se não praticar, não adianta nada. Essa oferta está errada. De nada vale essas coisas se a primícia de todas elas não acontecer, que é rendição. Eu fiz questão de pegar no Aurélio. Rendição significa o ato de entregar-se incondicionalmente a alguém, ou de submeter-se a condições de uma força maior. Eu preciso me render a Deus. Eu preciso preparar uma carta de entregando toda a minha vida a Ele. Esqueci a palavra agora. Procuração, fazer uma procuração. Está aqui, Senhor, a minha vida é tua, faz do jeito que o Senhor quer. Só que nós não fazemos isso. Nós somos como aquele cidadão, Senhor, cuida da minha vida, mas ele fica com o pezinho aqui. Deixa eu com esse pezinho aqui, Deus, porque se der qualquer coisa errada, eu estou aqui para fazer. Não é assim, irmãos. É entregar totalmente a minha vida a Ele, de rendição a Ele. A minha oferta precisa ser de total entrega para o Senhor.
Será que você está se entregando totalmente mesmo a Ele? Uma das coisas que Deus tratou comigo no meu ministério, principalmente quando eu estava de licença, frequentando a nona aqui, ó, ajudando aqui na nona, trabalhando lá no Mercado Central, uma das coisas que Deus mais tratou comigo foi a seguinte questão: você vai à igreja porque é pastor ou você vai à igreja porque é crente? Tem muito pastor indo para a igreja porque ele é profissional. Nossa, tem culto hoje, eu tenho que ir para a igreja. Foi uma das coisas que Deus tratou comigo. Principalmente com os cultos de quinta-feira aqui na igreja. Tinha dia que eu vinha fedendo azeitona. E eu ficava até com vergonha. Pastor, vou tocar não, pastor. Fedendo azeitona, pastor? Fedendo não, né, irmão? Cheirando, que azeitona é gostoso. Né? Não, vai lá, senhor. Não preocupa não. E quantas vezes eu vim e meu coração não estava rendido não, irmãos. Eu estava reclamando com Deus. Mas foi um tempo de tratamento com Deus para entender que eu não vou à igreja porque eu sou pastor. Eu vou à igreja porque eu sou salvo e quem preciso adorar o meu Senhor. Porque Ele é o meu dono. Irmãos, é uma das coisas que pastores, eu falo isso direto com os meus amigos, você precisa ter cuidado com isso. Vai chegar um tempo que você vai na igreja porque você é profissional da fé. Você tem que ter cuidado com isso. Vai por obrigação. Irmãos, eu tenho prazer de ir à igreja, eu tenho prazer de estar adorando o Senhor, de louvar o Senhor, eu tenho prazer. Você precisa ter esse prazer também. O nosso prazer tem que ser como o do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos adorar Ele. Sabe o que é que eu vejo isso quando eu vou à casa do Senhor, irmãos? Às vezes eu chego, você vai cansado, quebrado, mas parece que a gente chega lá, a gente recebe aquele renovo lá de Isaías 40 e diante, quando fala assim, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Aí você volta para casa, parece renovado. E parece que foi um culto de oração simples, tinha 10 pessoas lá, mas Deus te renova. Você volta alegre para casa. Então cuide da sua oferta. Como está a sua oferta a Deus? Você está se rendendo totalmente a Ele? Você está se entregando a Ele? A questão não é o que eu apresento a Deus. Porque talvez eu estou indo apresentar a Deus algo que na verdade o meu coração não está ligado com aquilo. Não está conectado com o Senhor. O meu coração está de uma forma diferente e a minha oferta vai afetar a minha oferta. Porque se Caim tivesse com o coração direcionado e ligado a Deus, independente se fosse fruta, se fosse jiló, qualquer que seja o alimento que ele levasse no altar, ia haver festa. Porque Deus estava vendo o coração dele. Deus está vendo o seu coração nessa noite. Como é que está o seu coração diante do Senhor? A questão não é o que você faz para Deus. O que é que você tem feito para o Senhor? Ah, tem distribuído folheto, tem pregado, tem mandado mensagem. Esses dias eu tomei uma... Ao mesmo tempo que você recebe elogio, você é criticado, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem, dessa turma mais reformada, teológico aí, que se acha estudioso de teologia, né? Pastor, por favor, não me manda mais aquelas devocionais que o senhor faz, porque aquelas palavras que o senhor manda, para mim, não traduz o que a Bíblia ensina. Eu olhei porque ele falou assim, tá bom. Deletei ele, não mando mais. Mas ao mesmo tempo você recebe 500 mensagens de gente falando: pastor, a mensagem que o senhor mandou hoje era tudo que eu precisava ouvir, pastor. Foi bênção demais na minha vida. Aleluia, Senhor, obrigado. Dê o seu melhor para Deus. Qual a sua oferta que você tem dado para o Senhor? Qual a oferta que você tem oferecido a Deus? Uma pessoa que eu não conheço, do Mato Grosso, esses dias me mandou um WhatsApp, eu olhei, meu Deus, quem é? Não conheço. Abri a foto. Mãe e filho, eu não sei quem é, nem respondi. Eu falei, às vezes mandou errado, nem vou responder. Chega minha irmã mandando: Jefferson, adiciona uma pessoa que vai te mandar um oi aí, porque ela recebe as mensagens por mim, e eu quero que ela receba direto de você, que se ela precisar de pedir de oração, ela vai mandar para você agora. Eu comecei a conversar com a irmã, ela é da Assembleia de Deus, lá no Mato Grosso, numa cidade chamada Castanheiras, a mais ou menos uns 2.000 e poucos quilômetros daqui. Nunca vi a pessoa. Qual a oferta que você tem dado para Deus? Não é o que você faz, mas o que você tem oferecido para o Senhor? A questão não é o que você tem, como o irmão Carlinhos falou aqui. Às vezes eu posso ter muito, mas a minha oferta não está agradando a Deus. A questão principal, amados, é se você está dando tudo que você tem do seu coração, se você está sendo uma entrega para Deus, se você entrega a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Se você está dizendo para Ele: Deus, a oferta sou eu, Senhor, eu que sou a oferta. Eu quero servir o Senhor da melhor maneira possível. Eu sou a oferta para ti, Deus. Cuide do seu coração. Automaticamente cuide da sua oferta.
Eu falei que era 2 pontos, porque o terceiro não é um ponto. É só essas 2 aplicações. Cuide do seu coração e cuide da sua oferta. Como é que está o seu coração? Precisa fazer uma avaliação? Faça, no nome de Jesus. Não deixe de fazer. E como é que está a sua oferta para Deus? Às vezes a nossa oferta é mesquinha. É com falta de fé. A ideia da palavra sacrifício aqui, que tem em Hebreus, né? Do texto de Hebreus lá, a ideia de sacrifício, como está aqui, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Né? Se você for olhar o texto original lá, é a ideia de que ele pegou o melhor que ele tinha no rebanho dele. Ele foi lá e falou assim, qual é o novilho, qual é o animal que eu tenho aqui, que é o mais caro, que vai me custar, que eu vou ver assim, que vai ser difícil, é esse que eu vou dar para o Senhor. E muitas vezes o nosso coração, para Deus, não é, entenda que a palavra oferta que nós estamos tratando não é dinheiro, não é só isso, é a sua vida. Às vezes nós estamos tirando do resto do nosso tempo para dar para Deus. Antes de falar essa última colocação, eu queria dizer para você que muitas vezes nós fazemos assim com o Senhor. A gente pega a nossa agenda, a gente prepara tudo na nossa agenda, faz todos os nossos horários e depois que está tudo pronto a gente fala assim, Deus, se encaixa aqui. É mais ou menos assim que você tem que fazer, você como servo de Deus. Deus, faz a agenda para mim. Tem uma frase de um amado irmão, já faleceu, mas que é muito amado dessa igreja, amado do nosso coração também, Dr. Enéas, ele falava uma frase assim, Deus é especialista em arrumar tempo para quem não tem. Às vezes você fala isso, pastor, a minha oferta não tem sido boa, porque eu não tenho tempo para ir na igreja, sabe? Deus vai arrumar tempo, vai te mandar embora do emprego para você vir para a igreja. Que isso, pastor? Eu preciso sustentar minha casa. Ele arruma outro jeito para você vir. Eu falei isso lá na igreja com os irmãos. Ele, que isso, pastor? Eu não posso perder meu emprego, não. Minha mulher está grávida agora. Eu falei, então você dá um jeito, meu querido. Você precisa ter compromisso com o Senhor primeiro, porque é Ele que te sustenta, não é a empresa que você trabalha. E ele me perguntou depois no particular, como assim que não é a empresa que eu trabalho? Porque é o seguinte, só existe empresa porque Deus permitiu que ela fosse criada. Só tem vida e ar para você respirar, porque foi Deus que criou tudo isso. Então você está vivo e você está trabalhando, porque é Ele que abriu a porta. Se Ele fechar, meu irmão, você tem que dar glória a Deus e continuar servindo a Ele. Então arrume tempo para o Senhor, deixe Ele fazer a sua agenda. Porque nós queremos fazer dessa forma. Ó Deus, nesse dia talvez eu vou trabalhar para o Senhor. Não. Dê o seu melhor para o Senhor. A sua oferta tem que ser a primícia para Deus. A primícia. Eu falei pela manhã de um presbítero que eu tenho lá, que ele é tão incomodado com isso, que ele falou assim para mim, pastor, eu vou entregar meu cargo. Meu trabalho não deixa eu me envolver nas coisas da igreja. O meu trabalho me atrapalha, pastor. Eu não estou nos cultos, eu trabalho como caminhoneiro, levando combustível para toda Minas Gerais. Eu quase não estou na igreja. E eu falei para ele, rapaz, você trabalha muito para o Senhor, você que não sabe. É um dos presbíteros que mais me ajuda lá. Em questões, muitas vezes, que vão trazer barreiras para o ministério, ele é o primeiro, sem eu falar nada com ele, ele chega e fala assim, não, irmãos, a gente tem que concordar com o pastor, porque nós caminhamos 30 anos, até hoje não cresceu nada. E o pastor está com uma ideia boa aí, é bíblica, a gente vê que é de Deus, nós temos que abraçar o pastor. E eu estou no banco, estou sentado na roda, falando assim, Senhor, aleluia, obrigado, Jesus, amém. Só louvando a Deus. E eu falei para ele, muitas vezes a nossa oferta, amados, não é estar no banco sentado, não. Sabe, muitas vezes a sua oferta está em oração pelo pastor da igreja. É estar em oração pela liderança. E ele fala comigo, às vezes eu estou no caminhão, pastor, subindo uma serra que é 20 km por hora. Se o cara for correndo, ele sobe primeiro que o caminhão. A serra. É sério. Quem mexe com carro sabe disso. Caminhão lotado de combustível subindo a serrinha a 20 km por hora. E ele falou que está lá dentro do caminhão. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o pastor. Dá ideias novas para o pastor. Abençoa o presbítero fulano de tal. Ele fala que quando acaba de subir a serra, já deu uns 40 minutos, 50 minutos subindo, devagarzinho. Ele falou, pastor, tem que ter paciência para fazer esse trabalho, viu? Mas graças a Deus, Deus tem me dado ideias para mim orar. Eu tenho uma lista de oração, eu entrei no caminhão dele, estava a lista lá naquele negócio de tapar o sol assim, para impedir do sol bater no rosto da gente. Atrás dele está uma lista de oração. Eu falei, você quer entregar o cargo por quê, meu querido? Você está fazendo sua função. Você é líder de oração, você é um homem de Deus. Qual a oferta que você tem oferecido para o Senhor? E talvez você pode estar no seu banco pensando aí, no banco aí assim, pastor, meu coração está em frangalhos.
eu vou ser sincero para o senhor, se eu for analisar meu coração, eu preciso mudar muita coisa. E as minhas ofertas não estão sendo boas, eu tenho certeza que Deus não está recebendo elas. Sabe uma lição que eu vi nesse texto, no final aqui? O texto, no final, ele aparece o seguinte: nem tudo estava perdido. Apesar do castigo de Caim, Deus levanta um terceiro filho, né? Que é Sete, destinado. Deus dá outro filho a Adão e Eva. E por meio desse filho, veio-se adorar o Senhor e a louvar a Deus, Deus eterno. A lição que eu tiro aqui é que apesar dos meus erros, dos seus erros, apesar das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos, da caminhada cristã que a gente erra, que a gente falha, que a gente peca, que a gente tem que estar renovando nosso compromisso com Deus sempre, o Senhor está sempre de braços abertos a nos perdoar. Isso é bom demais. Você errou, irmão? Você está com o coração aí pensando, pastor, estou com o coração em frangalhos, porque minha oferta, vou ser sincero, está um lixo. O Senhor renova, irmão. Tem um livro do Charles Swindoll que eu indico para você ler. Nunca é tarde para um novo começo. Irmãos, para fazer o Enem, se você chegar 1 minuto atrasado, o portão está fechado, é ou não é? Para outras coisas, o portão está fechado. Você chegou no serviço atrasado, vai ter desconto. Principalmente se for aquele que bate cartão, meu amigo, tem desconto. Com Deus não é assim, não. Você chegou atrasado, você falhou, você errou, Ele vai te corrigir. Mas a correção dele é assim, bate e assopra, sabe? Ele bate, corrige a gente e fala assim, vem cá, meu filho. Se você quiser mudar, eu estou disposto. Tem um texto que tem um amado irmão aqui dessa igreja que gosta muito de falar desse texto, sabe? Lá em Deuteronômio, lá ele fala das bênçãos, das maldições. Um amigo meu aí, presbítero aí, sabe? É o Carlinhos. E uma coisa que eu acho lindo no texto é que Deus fala assim, ó, se você errar, vai ser assim, assim, assim. O texto é gigante, irmão, de maldição. É paulada, é de dar em doido. É câncer, é tanta coisa pesada que você lê lá. Mas quando fala de renovar, agora se você estiver disposto a renovar, a consertar, eu vou te abençoar até 5 gerações? Quantos? Até 1000 gerações. Que Deus misericordioso é esse, irmão? Eu não sei como é que está o seu coração e está a sua oferta nessa noite, mas se você estiver disposto a renovar o seu coração com Deus, a um renovo com o Senhor, Ele está de braços abertos, Ele não vai dizer não para você. Ele está disposto a renovar, a consertar, a dar outra oportunidade, porque nunca é tarde para uma restauração, nunca é tarde para restaurar o coração, para restaurar a minha oferta diante de Deus. Nunca é tarde. Ele está disposto sempre a nos abençoar, sempre ao conserto. Deus sempre está disposto a nos abraçar. Você conhece a história da mulher adúltera? Eu vi esses dias eu não sei se chama sketch, como é que fala? Parece muito com Porta dos Fundos, mas é americano esse sketch, sabe? Eles são cristãos. Eles fizeram um sketch da mulher adúltera, achei maravilhoso. A última cena, quando Jesus olha nos olhos dela e fala assim, cadê as pessoas que te condenaram? E a moça, que é a mulher adúltera, está ajoelhada chorando, sabe? É um ministério americano, eu não lembro o nome agora. Ela chorando em prantos, e ela começa a olhar para o lado, aí olha para o outro, e ela não vê ninguém ao redor dela. Eu não estou vendo ele, Senhor. E Jesus pega na mão dela, levanta e fala assim, nem tampouco eu te condeno. Pode ir embora. Peca mais não, viu, minha filha? Fica firme na minha presença que eu vou te abençoar. Como é gostoso saber que o nosso Deus é misericordioso, meu querido. Ele olha para você no estado de pecado, de falhas, de erros, ele olha e fala assim, seu coração está em frangalhos, eu estou aqui para consertar. Sua oferta está ruim, vem cá, vamos caminhar, você vai me oferecer uma oferta melhor. Mas como é que está o seu coração? Você está disposto a renovar isso com Deus? O texto diz que agradou-se o Senhor de Abel. Eu quero que você saia daqui dessa noite, Deus falando assim, agradou-se o Senhor do Afonso. Agradou-se o Senhor da Regina. E depois da sua oferta, primeiro de você. Deus quer se agradar de você. E quando Deus se agrada de nós, amados, Ele realiza sonhos do nosso coração que a gente nem imagina. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabia que no texto hebraico lá, o agrada-te não é você se agradar com o Senhor, mas você agradar a Ele. A ideia do texto original é agradar o Senhor. Agrade o Senhor. Faça aquilo que agrada o Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Isso está ligado com outro texto que o Senhor Jesus fala com os discípulos. Vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu mando.
Então, no nome de Jesus, como está o seu coração nessa noite? Nós vamos passar um momento da ceia já já. E é um momento de reflexão de como está a minha oferta para o Senhor, o meu coração para Deus. Estou oferecendo a Ele algo que agrada a Ele? Algo que realmente o Senhor se importa? O texto diz isso. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel e de sua oferta. E Deus o abençoou tremendamente, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Logo após eu vou chamar os presbíteros a se colocarem à frente. Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe de todas as coisas da nossa vida. O Senhor conhece a nossa alma, o mais íntimo do nosso ser. E nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, que o nosso coração seja como o de Abel, Senhor. Um coração que adora o Senhor. Um coração fiel a Ti, um coração que serve ao Senhor, que ama o Senhor. Oh Deus, se existe alguém no nosso meio, se algum de nós aqui está com o coração como o de Caim, aparentemente bom, aparentemente alegre, mas num momento de dificuldade, num momento em que a minha oferta foi negada, ele se mostrou como uma pessoa irada, como uma pessoa pecadora, o pecado veio à flora no seu coração. Oh Deus, limpa o nosso coração nessa noite. Nós queremos apresentar uma oferta como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Que o Senhor possa, Pai, receber do nosso coração um culto que realmente venha honrar e glorificar o Teu santo nome. E perdoa as nossas falhas, que nós possamos, Pai, dar sempre o nosso melhor, nós possamos nos render a Ti como filhos amados, nos render ao Senhor como pessoas que dependem só de Ti, mais nada, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Os presbíteros podem vir à frente. O pessoal do louvor também, né? E enquanto os irmãos vêm, eu queria convidar Deus no livro de Marcos. Marcos. Capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14. Eu gosto muito desse texto. Marcos, capítulo 14. Texto da palavra de Deus, a partir do verso 22. Contexto anterior, Jesus pede para os discípulos prepararem a Páscoa. E os discípulos vão procurar um local para que a Páscoa fosse ministrada. Logo após tem a apresentação, aparece o traidor. Mas quando chega no verso 22, o texto diz que enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir pegou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. E então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado no hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu gosto muito desse texto porque fala que enquanto eles estavam em um café da tarde, em um momento de confraternização para os discípulos, mas para Jesus era um momento que ele sabia que ia chegar aquela hora. Foi para essa hora que eu fui chamado. A hora da morte, a hora do sacrifício. E Jesus pega o pão e dá graças e fala para os discípulos: olha, bebam, comam, porque vai chegar um dia em que nós vamos fazer uma festa lá no céu. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro da imagem que tinha nessa parede aqui da nona igreja. Aquela mesa bem grande de banquete. Toda vez que falo da ceia, que eu lembro dessa imagem, eu falo para os irmãos, tem uma cadeira lá que tem o nome Jefferson. Eu tenho convicção disso, e você tem que ter da sua. Em nome de Jesus, amém? Tem que ter da sua. E eu falo: Senhor, esse banquete vai ser lindo, vai ser maravilhoso, que nós não vamos fazer mais um banquete em memória dele. Ele vai estar lá presente ministrando para a gente. Que glória maravilhosa será essa. E eu queria que, assim como nós fizemos na mensagem, você baixasse sua cabeça por alguns instantes e fizesse o que o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo, para que coma do pão e beba do cálice
discernindo o que está fazendo. Não sem discernir, mas discernindo, sabendo o que está fazendo. Qual o propósito disso? De nós celebrarmos a ceia do Senhor. Após alguns instantes eu vou pedir nosso irmão presbítero Vilmontes fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E nesta hora, ó Pai, quando estamos preparados, ó Deus, para participarmos, ó Deus, da mesa do Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por ter enviado teu Filho amado a sofrer, a morrer naquela cruz em nosso lugar, ó Deus. Agora, quando vamos participar da ceia, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, derrama o teu Espírito sobre nós, purifica as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia, ó Pai, nos perdoa os pecados, limpa-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus, ó Pai. Em nome dele, ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando forças, ó Deus, coragem, intrepidez, ó Deus, e sabedoria para andar nos teus caminhos, ó Deus. Faça isso, ó Pai, nas nossas vidas, e somos gratos ao Senhor eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Essa mesa ela não é da igreja presbiteriana, da nona igreja presbiteriana, mas é do Senhor. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você está convidado e está em comunhão com Deus, você está convidado a participar conosco da ceia. À medida que os presbíteros forem levando os elementos, você pode participar conosco da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos vão distribuir, nós vamos louvar o Senhor com o hino, com o cântico, com os irmãos do louvor. Bebei dele todos e comei dele todos, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Comei dele todos e beber dele todos, disse o Senhor Jesus, fazei isso em memória de mim. Após cear, como o texto fala, eles cantaram um hino. Vamos cantar novamente o coro de José. Logo após nós vamos orar, encerrando. Desculpa ter pego de surpresa a turma aí. Aleluia. Só o coro. Adore ao Senhor. Pão da vida, Jesus. Diga isso a Ele, o dono da nossa vida. Luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus. Aleluia. Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Receba mesmo, Pai. Jesus, Receba mesmo, Pai, a nossa adoração. és digno de louvor. Tu és o Deus Todo-Poderoso que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus abençoe a semana de cada servo teu. Possamos ter uma semana proveitosa na tua presença. Que o nosso coração, que a nossa oferta seja totalmente rendida aos pés do Senhor Jesus. Que no próximo final de semana possamos ter uma festa linda aqui nesse lugar.
em adoração ao teu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja com cada um aqui presente, cada missionário teu espalhado pela face da terra e com todo o teu povo, agora e para todos sempre que oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, dá um abraço ao seu irmão, em nome de Jesus. Amém.